Amados irmãos, queridas irmãs, hoje quarta-feira da 25ª semana do Tempo Comum, dia 27 de setembro. Estamos aí próximo a concluirmos assim o mês da Bíblia. Hoje celebramos a memória de São Vicente de Paula, ele que foi presbítero da nossa igreja. E hoje iremos partilhar o Evangelho de Lucas no capítulo 9, versículo de 1 a 6. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas, glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus convocou os 12 e deu-lhe poder e autoridade sobre todos os demônios e para curar doenças. E enviou-o a proclamar o reino de Deus e a curar os enfermos. E disse-lhe: Não levei nada para o caminho, nem cajado, nem sacola, nem pão, nem dinheiro, nem mesmo 2 túnicas. Em qualquer casa que entrardes, ficai aí, e é daí que partirei de novo. Todos aqueles que não vos acolheram, ao sair daquela cidade, sacudi a poeira dos vossos pés como um protesto contra eles. Os discípulos partiram e percorriam os povoados, anunciando a boa nova e fazendo cura em todos os lugares. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Amados irmãos, queridas irmãs, os discípulos são enviados para continuar a missão de Jesus. Pedir mudança radical da orientação de vida, ou seja, a convenção. Desalienar as pessoas, libertar dos demônios. Restaurar a vida humana, são as curas. Veja que os discípulos devem estar livres, ter bom senso e estar consciente de que a missão vai provocar choque com os que não querem transformações. A primeira experiência missionária, amados irmãos e irmãs, a primeira experiência missionária dos apóstolos comportou uma série de características que se mantém válida para a missão da igreja em todos os tempos. Por exemplo, ela se deu como obediência a um mandato expresso por Jesus. Portanto, não foi fruto de iniciativa pessoal dos apóstolos. Eles partiram na qualidade de emissários do Senhor. Então foi-lhe conferido o poder e autoridade para expulsar demônios, curar doenças, pregar o reino de Deus. Tarefa idêntica à que foi levada adiante por Jesus. Veja que a atividade do Mestre centrou-se no anúncio da palavra e na realização de sinais comprovadores da irrupção do reino na história humana. A missão dos apóstolos era, portanto, a continuação e a atualização da missão de Jesus. Onde quer que estivesse um apóstolo do reino, aí estaria atuando Jesus no meio dele. Os apóstolos deveriam exercer seu ministério como pobres. Nada carregava consigo. Quando ia às aldeias, de aldeia em aldeias, anunciando o evangelho e fazendo o bem. Nada levava consigo. Dessa forma, as pessoas não correriam o risco de serem atraídas por outro motivo, a não ser pela proposta de Jesus. Meus irmãos e minhas irmãs, vejamos que Jesus não escolheu os melhores. Porém, na medida em que caminhava com o Mestre, eles encontravam o sentido para a sua vida e se ajustava ao plano do Pai como seus cooperadores. Assim sendo, ele os formou, dando assim conhecimento de Deus, dando conhecimento de seus mistérios, e os enviou para espalhar pelo mundo a boa nova da salvação. Os discípulos, assim como os apóstolos, aqueles que viviam mais perto de Jesus, também eram pecadores, doentes, mal acostumados, mas caminhavam com Jesus. Caminhando com Jesus, eles foram curados e fortalecidos para cumprir com a missão. Nós também, meus irmãos e minhas irmãs, que nos aproximamos de Jesus para ouvi-lo e aprender os seus ensinamentos, precisamos nos deixar curar, deixar-nos esvaziar de nós mesmos para que sejamos enviados a proclamar ao mundo o reino de Deus. Por isso Jesus nos chama para curar doenças, libertar os cativos, levar a paz e muito mais. Ele nos ensina o segredo para evangelizar. Não leveis nada para o caminho, nem cajado, nem sacola, nem pão, nem dinheiro, nem mesmo 2 túnicas. Significa, amados irmãos e irmãs,
que precisamos nos despojar de toda a segurança humana, de toda opinião própria, de tudo e qualquer proteção dada pelos homens, a fim de que levemos apenas o pensamento de Deus. Somos enviados por Jesus com a graça e o poder do Espírito Santo, e por conseguinte, são dispensadas as nossas seguranças, as nossas mentalidades, a nossa vontade própria de tudo que nos dá preocupação, que nos afasta do objetivo de irradiar no mundo o amor de Deus. Esse é o esvaziar-se de si. Não serão as nossas posses, os nossos bens ou qualquer outra coisa que possuímos que irão atrair os nossos irmãos. E se a conhecermos Jesus, mas sim o nosso testemunho de vida. O nosso testemunho de vida transformada, de vida renovada. A nossa conduta iluminada pela palavra de Deus. O Senhor nos assegura vida, veste e pão. Isto sim é o que nos basta. Até aqueles que nos acolhem não se constitui barreira para nós, visto que o Senhor não nos manda enfrentá-los, mas sim passar adiante, procurar aqueles que realmente desejam entrar no reino de Deus, aqueles que desejam realmente ouvir a palavra de Deus. Portanto, meus irmãos, minhas queridas irmãs, nesse dia de hoje, devemos nos questionarmos, perguntar ao nosso coração: você já sente apto a propagar a boa nova da salvação no mundo? Você já evangelizou alguma vez? Como você tem saído para anunciar ao mundo que Jesus está vivo? O que você tem levado e em quem você confia? Você já se sente um enviado ou uma enviada de Deus para propagar o reino de Deus no mundo? Reflita isso no dia de hoje, meus irmãos e minhas irmãs. E peçamos ao Pai que, tendo recebido a tarefa de continuar a missão de Jesus, seus ensinamentos, possamos assim buscar imitá-lo, tanto no modo de ser, como no modo de anunciar, quanto na pobreza, na coragem de enfrentar a rejeição. Assim seja. Amém. Amados irmãos, queridas irmãs, desejar a todos vocês uma santa e abençoada quarta-feira e que desça sobre todos vós a bênção desse Deus que é todo-poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquemos e permanecemos sempre nessa paz que vem de Cristo, que é o nosso Salvador, agora e sempre. Amém.